Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a esse estudo da Palavra de Deus, do Espírito de Profecia. Estamos aí na lição de número 11, a mensagem do terceiro anjo, parte 2, e entraremos na terceira pergunta. Nas duas primeiras nós já vemos algumas informações sobre santuário, juiz investigativo, o expor o homem do pecado, a maldade dele, que é uma incumbência especial. E a terceira pergunta faz a seguinte declaração: enquanto prossegue o juízo investigativo, que obra especial deve acontecer? Aqui nós temos primeiramente um texto bíblico de Apocalipse 14, 1 a 5, que diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, nesse texto bíblico, vemos uma visão maravilhosa sobre esse grupo dos 144.000 que são selados nessa fase final da história terrestre desde 1844. Mais detalhes nós vamos ver ao decorrer desse estudo, né? Mas entrando então no nosso tema, que obra especial, aqui os textos dizem o seguinte: o primeiro do grande conflito, 425, enquanto o juiz investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Esta obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Então, aqueles que aceitam a tríplice mensagem angélica, estes então estão fazendo parte dessa obra especial de purificação que deve ocorrer entre o povo de Deus na terra. Não é algo que simplesmente lá no céu deve ocorrer, mas nós vemos em harmonia com o céu. Aqui o povo de Deus também na terra deve estar seguindo pela fé nesse trabalho e trazendo então à tona a restauração de todas as coisas. Esse é o papel da Igreja de Deus nesses últimos dias. O segundo texto é do Comentário Bíblico, volume 7, página 978. O texto inicia com uma citação do texto de Apocalipse 14, 1 a 5, que nós já lemos, e Ellen White comenta que esta passagem bíblica apresenta o caráter do povo de Deus nestes últimos dias. Então essa obra de selar esse grupo de 144.000 é uma obra para estes últimos dias. Vamos mais agora na quarta pergunta. A parábola das 10 virgens tem aplicação para este tempo? Quais recomendações recebemos em relação ao estudo dela? Que representação recebem todos os que aceitam as verdades relativas ao santuário e que pela fé acompanham Cristo em sua obra final? Todos esses pontos nós vamos ver aqui nos textos abaixo. O primeiro da Review Herald, 19 de agosto de 1890,
diz assim: algumas vezes tem-me sido citada a parábola das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 loucas. Esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para esse tempo, e como a mensagem do terceiro anjo tem se cumprido e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo. O texto seguinte, da mesma revista, agora de 31 de outubro de 1899, diz que todos os detalhes dessa parábola devem ser cuidadosamente estudados. Texto do Comentário Bíblico, volume 4, página 1179, também diz que todos precisamos estudar como nunca antes a parábola das 10 virgens. Então, nesses dois trechinhos agora que nós vemos de maneira muito clara que não é mero capricho humano querer, então, se deter num estudo aprofundado desse tema. E ainda no Grande Conflito, página 427, 428, diz que na parábolas que tinham óleo em seus vasos com as lâmpadas foram as que entraram para as bodas. Os que, com o conhecimento da verdade pelas Escrituras, tinham também o Espírito e graça de Deus, e que na noite sua amarga prova esperavam pacientemente, examinando a Bíblia a fim de obterem mais clara luz, esses viram a verdade relativa ao santuário celestial e a mudança no ministério do Salvador, e pela fé ao acompanharem sua obra naquele santuário. Todos os que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, ao entrar ele à presença de Deus para efetuar a última obra de mediação e para no final dela receber o seu reino, todos esses são representados como estando a ir às bodas. Então, algumas considerações valem ser ditas, né? A primeira parte da pergunta 4 diz se tem uma aplicação para esse tempo, essa parábola. Com certeza tem. Ela teve lá uma aplicação de 1798 a 1844, um tema que a gente já até estudou nas lições anteriores. E aqui, então, Ellen White escreve em 1890 dizendo que tem uma aplicação especial para esse tempo, junto com a mensagem do terceiro anjo. Essas são palavras dela. Ela, então, coloca nesse texto duas aplicações: foi e será cumprido ao pé da letra. O foi, como nós dizemos, nessa primeira aplicação, se deu então naquela experiência dos adventistas, na proclamação da volta de Cristo, aí naqueles 46 anos, de 1798 a 1844. Na segunda aplicação, que inicia-se então juntamente com o terceiro anjo, como é o que o texto denota aqui, essa aplicação tem se estendido muito mais tempo. E nós sabemos que ela só se concluirá, de fato, com a finalização da obra de Cristo de intercessão, de julgamento lá no céu. Aqui, então, o texto deixa muito claro que esse assunto da parábola, que é uma parábola profética, diferente das outras, ela sempre será a verdade presente até o fim do tempo, assim como a mensagem do terceiro anjo. Ela tem uma correlação muito importante, como nós notamos. Poderíamos destacar vários detalhes sobre isso, né? O fato da própria parábola na Bíblia colocar em Mateus 25, na continuação do sermão profético, dizer: então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens, mostra então que de fato era uma parábola diferenciada. Em vez de como as outras, o reino de Deus é semelhante, ela tinha uma aplicação não para a igreja de Deus em todas elas, mas especialmente então de forma mais categórica para dos últimos dias, onde se encaixaria corretamente aquilo que Cristo queria apresentar, visto que ele estava ainda no seu sermão profético, tinha passado desde a destruição de Jerusalém até os eventos que viriam adiante,
e ele vem trazendo informações sobre juízo investigativo, vinda em glória e tudo mais. E aí nós encontramos no capítulo seguinte uma continuação desse sermão, apresentando uma mensagem para esses dias em que nós vivemos. Aqui temos também as recomendações, como já foi dito, sobre o estudo dela, e a representação então que as pessoas recebem, aqueles que aceitam a mensagem do terceiro anjo, ou seja, o assunto do sábado, do santuário e assim por diante, esses então, eles estão indo às bodas, eles são representados, portanto, como as virgens indo às bodas. Aqui o texto é bem claro nesse sentido, né? Ele fala que todos os que aceitam as mesmas verdades que estavam sendo ditas na parte anterior aí sobre santuário celestial, mudança no ministério salvador, todos esses que aceitam as mesmas verdades, eles então estão indo às bodas. Eles são representados desta maneira. É importante nós vermos a claridade dessa segunda aplicação, um assunto que tantas vezes é deixado de lado, não é revelado de maneira clara esse ponto, né? Eu gostaria até de chamar a atenção a uma questão importante nesse ponto. Uma exceção à regra do que nós estávamos dizendo é justamente um caso que envolveu Desmond Ford. Então, como eu estava dizendo, de fato, as igrejas do Adventistas têm negligenciado o estudo da parábola das 10 virgens, o seu aspecto profético, não só as lições espirituais que nós tiramos, e tem negado essas igrejas a essas duas aplicações. E numa exceção a esse caso, que foi a admissão então de duas aplicações, foi de fato porque ficaram contra a parede. No livro chamado 101 Respostas a Perguntas do Dr. Ford, é um livrinho bem antigo, editado pelo Instituto Adventista de Ensino de São Paulo. Lá então é dito da experiência que eles tiveram que passar com Desmond Ford, que estava rejeitando algumas doutrinas adventistas, principalmente as relacionadas ao santuário, e tinha também críticas à inspiração de Ellen White, e afirmava então que ela tinha se equivocado em alguns casos. E um dos exemplos que ele dá é que seria que Ellen White, em alguns textos, aplicou a parábola para aquela época de 1844, como nós já comentamos, aquela experiência dos que aguardavam o retorno de Cristo para aquela data, e também para os últimos dias, a Igreja de Deus que viveria nos últimos dias, que é a colocação que ela faz aí no Grande Conflito, História da Redenção, Parábola de Jesus, ainda que ela coloque também nos mesmos livros históricos o outro aspecto. Então, como conciliar as duas coisas, né? Essa foi a pergunta do Dr. Ford, e ele queria dizer que era uma contradição. E diante disso, os autores admitiram duas aplicações da parábola das 10 virgens. Veja só que interessante. Aí sim foram obrigados a admitir. Nós encontramos então esse detalhe importante de ser destacado, e que esse estudo venha a ser analisado pelas igrejas do Adventismo, não seja desprezado, achando então que alguns apenas por capricho têm se detido a isso, mas sim, obedientemente devemos seguir esse caminho. Que a paz de Deus seja com todos os irmãos, com todos os interessados que estão nos acompanhando. Continue então nesses estudos maravilhosos, eu tenho certeza que será de benefício espiritual muito grande. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições.
Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.